Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Todos juntos, porque o nosso Deus está aqui. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto a perdoar. Deus está presente. Ele irá ouvir a nossa oração. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto a perdoar. Deus está presente. Amém. Nosso Deus, cheio de graça e de bondade, veio até nós, mesmo sendo nós pecadores. Graça maior não existe, pronto a nos perdoar. E que nós possamos agora nos alegrar com essa graça, que nós possamos derramar de alegria. Vamos ensinar um cântico? Queremos cantar. Graça caindo sobre nós. Graça caindo, 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 graça caindo como chuva em mim, graça caindo, caindo sobre mim. Novamente. Graça caindo, 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 graça caindo como chuva em mim, graça caindo, caindo sobre mim. Agora só os homens com o bispo. Graça caindo, 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 graça caindo como chuva em mim, graça caindo, caindo sobre mim. Superabundante graça, mulheres. Graça caindo, 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 graça caindo como chuva em mim, graça caindo, caindo. Amém. A graça dele é derramada. Eu recebo graça, eu recebo amor, eu danço sem parar. Novamente, eu recebo graça, eu recebo amor, eu
poder do Senhor é a nossa força. E a graça dele nos faz caminhar. Graça caindo, caindo, caindo. Graça caindo como chuva em mim. Graça caindo, caindo sobre mim. Homens fortes com bispo, vai. Graça caindo, caindo, caindo. Graça caindo como chuva em mim. Graça caindo, caindo sobre mim. Amém. Mulheres com a Rosângela, vai. Graça caindo, caindo, caindo. Graça caindo como chuva em mim. Graça caindo, caindo sobre mim. Amém. Eu recebo graça. Eu recebo graça. Eu recebo amor. Eu danço sem parar. Eu recebo graça. Eu recebo amor. Eu danço sem parar. Irmãos, vamos continuar tocando. Eu queria que, como a gente não pode se abraçar, pelo menos a gente pode erguer a mão pro irmão, a gente pode acenar, dar uma paz do Senhor, mandar um beijo, né? Vamos então, que esse calor, que essa graça que veio em nossos corações possa irradiar pelos nossos irmãos, amém? Novamente. E graça caindo, caindo, caindo. Graça caindo como chuva em mim. Graça caindo, caindo sobre mim. Graça caindo, caindo, caindo. Graça caindo como chuva em mim. Graça caindo, caindo sobre mim. Eu recebo graça. Eu recebo amor. Eu danço sem parar. A alegria do Senhor nos faz dançar. Eu recebo graça. Eu recebo amor. Eu danço sem parar. Pra acabar. Eu recebo graça. Eu recebo amor. Eu danço sem parar. Eu danço sem parar. Eu danço sem parar. Eu danço sem parar. Amém. Essa alegria do Senhor é maravilhosa. E a nossa alegria é porque uma vez a luz do Senhor raiou em nossas vidas, brilhou no nosso caminho, e a gente já não anda mais tropeçando sem ver onde a gente anda, né? Nós tivemos um abismo, a gente pode se desviar dele, e essa luz é Jesus. Amém? Então vamos cantar com a mesma alegria que já raiou a luz de Deus em nós. Já raiou, já raiou, já raiou, luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, luz divina, já raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, meu caminho era escuro, sem a luz da retidão. A minha alma angustiada, eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas, é pior que sentir dor. Pois a vida só é linda nos caminhos do Senhor. Já raiou, já raiou, já raiou, luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou. Mais um dia, ó que dia, Deus mandou-me a sua luz. Enxerguei caminho claro, sim, eu vi o meu Jesus. Logo dentro do meu peito, uma luta se travou. Era a força do pecado, resistindo ao seu amor. Já raiou, já raiou, já raiou.
luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, luz divina. Meu Jesus maravilhoso, nada por fazer deixou. Tudo consumado, minha sorte restaurou. Deu-me paz e novo alento, o caminho revelou. Tenho agora luz e vida, esperança em seu amor. Já raiou, raiou, já raiou, luz divina em mim raiou. Já raiou, raiou, raiou. Seu plano foi perfeito, tudo em mim considerou. O inimigo foi desfeito pela força do amor. Luz que antes eu não via, luz que sobre mim brilhou. Luz bendita, luz divina, por Jesus meu Salvador. Já raiou, já raiou, já raiou, luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, luz divina em mim baiou. Já raiou, já raiou, já raiou, luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, luz divina em mim raiou. Amém. Luz maravilhosa, luz que é o nosso Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Sim, eu sei que o Pai vela por mim. Deus é bom, Ele é bom. Sei que Ele está bem junto a mim. Deus é bom pra mim. Sim, eu sei que o Pai vela por mim. Deus é bom, Ele é bom. Sei que Ele está bem junto a mim. Deus é bom pra mim. Em momentos de escuridão, eu seguro pra sempre estarei. Sim, eu sei que o Pai vela por mim. Deus é bom pra mim. Vamos novamente do início? Porque Ele é bom, não importa se tem a crise, em meio à doença, Ele continua sendo bom e Ele continua cuidando de nós. Amém? Sim, eu sei que o Pai vela por mim. Deus é bom, Ele é bom. Sei que Ele está bem junto a mim. Deus é bom pra mim. Em momentos de escuridão, eu seguro pra sempre estarei. Sim, eu sei que o Pai vela por mim. Deus é bom pra mim. Sim, eu sei que o Pai vela por mim. Deus é bom, se Ele é bom, sei que Ele está bem junto a mim. Deus é bom pra mim.
que Ele está bem junto a mim. Deus é bom pra mim. Pra mim. Aleluia, Jesus. Tu és o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E ninguém tem maior amor do que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos. Se alguém sentir o amor de Deus, verá que não existe amor maior. E se fraquejar, o Deus que não falha, o Deus de amor, então dirá: Se alguém sentir o amor de Deus, verá que não existe amor maior. E se fraquejar, o Deus que não falha, dirá: se alguém buscar meu nome de todo o coração, baterá e eu abrirei e sararei. E se perguntar meu nome, então responderei. Maravilhoso Deus. Se alguém buscar meu nome de todo o coração, baterá e eu abrirei e sararei. E se perguntar meu nome, então responderei. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que
de todo o coração, baterá e eu abrirei e sararei. E se perguntar meu nome, então responderei: maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Não há Deus além de ti. Aleluia. Você pode bendizer o nome do Senhor. Você pode adorar o Senhor que está nesse lugar. Você pode dizer palavras de adoração, palavras de louvor, palavras de gratidão ao nome do Senhor, aquele que é vivo e reina para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Aleluia. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Você pode declarar mais uma vez: eu vim, Senhor, eu vim vim para adorar-te, vim para prostrar-me, que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor para sempre. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. De geração em geração a sua fidelidade é demonstrada sobre cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se. Essa parte da brincadeira é verdade, tá? Boa noite, igreja. Acho que tem muito tempo que eu não venho aqui, um tempinho bom, mas meu nome é Louise, né? Agradeço o convite do bispo, a oportunidade também pelo bispo Antônio, de estar aqui hoje trazendo um pouco da nossa realidade do Projeto Sertão. Eu estou em Janaúba já fazem 10 meses, agora em dezembro completa 1 ano. Eu mudei para lá no dia 20 de dezembro do ano passado. E, realmente, a missão dada foi exatamente essa. Fui enviada como missionário, mas não em tempo integral para a igreja, mas em tempo integral para a obra de Deus, que era para ser feita naquele local. Antes até de começar a falar de lá, eu trago uma saudação do pastor Nilson, da Ellen. Sente muita falta de vocês, saudade. Ele mandou recordação justamente com ela. Abraços a uma igreja tão querida. Imagino que os adolescentes também sintam muita falta deles. Não tenham líderes melhores, mas a gente fica no coração, claro, de quem nos liderou por tanto tempo.
E falando um pouco mais sobre Janaúba, para quem não conhece, eu já deixo um pedido para conhecer a cidade, conhecer as outras igrejas do projeto. E lá é uma cidade, considerando todas as outras, uma cidade um pouco maior, tem 80 mil habitantes, fica perto de uma cidade já um pouco mais desenvolvida, que é chamada de Montes Claros. Então, concentra um pouco mais de atenção, de certa forma, em Janaúba. Nós tivemos, recentemente, no mês de setembro, bem no final, uma comemoração do aniversário da igreja. E o interessante dessa comemoração é que nós fizemos o nosso primeiro batismo. E mesmo com uma pandemia, nós conseguimos realizar um batismo para a honra e glória do Senhor Jesus. Foram batizadas 12 pessoas. E 12 pessoas que não conheciam a Jesus, que não estavam em igreja. E desde esse tempo que nós chegamos, em dezembro, foram pessoas que foram alcançadas através de visitas, através de momentos de oração, momentos de ajuda. E nós vimos a obra de Deus acontecer em meio a essa pandemia. E lá na igreja, além de mim como missionária, tem os outros missionários, que é o Pablo, a Bárbara, que foram enviados pela Nova Vida do Éden, do pastor Glaucio, que também mandaram um abraço para vocês, que também tem desenvolvido esse trabalho. E esse trabalho que a gente faz como igreja, ele é conciliado também com a saúde. No caso, com a minha profissão, eu sou médica responsável pela atenção básica da parte de Covid e da parte de internação hospitalar. Tirando a UTI, a gente conseguiu alcançar um número maior de pessoas em meio à pandemia. E a gente tem até alguns testemunhos, né? Todo missionário que vem tem que contar uma história, né? E, recentemente, enviaram uma senhora para a unidade, porque lá toda pessoa com gripe é atendida em um único local da cidade. Enviaram essa senhora com uma queixa de diarreia, como suspeita de coronavírus. E, conversando com essa senhora, na verdade, ela não tinha nada de coronavírus. Ela estava passando fome. Né? E encaminharam ela para lá. Ela perdeu o marido dela tem pouco tempo, ela tem 40 anos, um filho de 20 e um outro filho de 18 anos. E, conversando um pouco com ela, ela me disse que não tinha mais nada para comer em casa e que não saberia o que fazer. E todos os sintomas dela, na verdade, era mais por um quadro emocional, pelo que ela estava sentindo. E eu lembro que, quando a gente terminou a consulta, que ela saiu do consultório, eu peguei o telefone e liguei para o pastor Nilson. Falei, pastor, o Nilson todo mundo conhece, está sempre à disposição. E aí a gente começou a acompanhar essa família. Ele levou uma cesta básica naquele mesmo dia na casa dela e realmente não tinha nada para eles comerem. E conversando um pouco mais com ela e com os filhos, a gente pôde ver que aquela família estava passando por um momento muito mais difícil e profundo do que a gente imaginava. Né? Todos desempregados, sem nenhuma fonte de renda, a não ser o auxílio emergencial, mas para custear 3 pessoas. Né? Então, a gente viu que o problema era muito mais fundo. E hoje a gente tem acompanhado, fizemos novos trabalhos com eles, levamos novos materiais, alimentos, roupas, e o filho dele, até com a nossa ajuda, conseguiu um emprego num dos supermercados da cidade. E a gente vê a boa mão de Deus ajudando nisso, porque foi através de uma consulta, de um encaminhamento, de certa forma, até errado, por um outro profissional, mas que, na verdade, Deus já sabia de tudo. Já sabia que seria através daquela consulta que a gente alcançaria mais uma família. E assim tem sido diariamente no nosso dia a dia em Janaúba. Teve uma outra situação também no hospital, eu lembro de chegar, abrir a porta do quarto de um paciente e ter um paciente possesso dentro do hospital. Né, que já tinha se passado por outros médicos, e, na verdade, eles achavam que era só um quadro psiquiátrico, mas, na verdade, fugia um pouco do quadro psiquiátrico. Então, a gente vê que Deus tem encaminhado todas as coisas naquela cidade, e a obra de Deus não parou em meio a essa pandemia. Muito pelo contrário. Eu digo que em Janaúba cresceu e muito, mesmo com tantas vidas afetadas ali. E é a respeito disso que eu queria conversar com você essa noite. Eu vou trazer uma breve reflexão, até porque foi solicitada às 17 horas da tarde. Mas eu queria que você meditasse um pouco na palavra de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. Segunda Coríntios 4, versos 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
mais uma vez, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Gostaria de convidar você a abaixar sua cabeça, fazer uma breve oração. Senhor Deus, Pai, nesse momento, nessa noite, eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão aqui, pedindo para que o Senhor possa trazer a sua palavra ao nosso coração. Que nós possamos, nesse momento de meditação, Deus, entender que o Senhor é o Deus que nos supre, é o Deus em que nós podemos confiar. Amém. Eu gosto muito desse texto, onde o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta de Coríntios, porque, na verdade, é uma maior realidade, né? Como nós nos sentimos pressionados diariamente. A própria palavra de Deus está dizendo isso. Em tudo, de todos os lados, nós estamos sendo atribulados, estamos sendo pressionados, às vezes oprimidos. E nessas situações que acontecem no dia a dia, às vezes ficamos até perplexos. Não sabemos como reagir diante de determinada situação que nos pega de surpresa, diante de algo inesperado, diante de alguma coisa que acontece que nos faz perder até o chão. Mas também somos perseguidos, somos injuriados, caluniados, apavorados. E diante de tantas situações como essas, às vezes ficamos deprimidos, ficamos abatidos, desanimados. Esse é o nosso dia a dia. Às vezes não só dentro de casa, mas também no trabalho, às vezes até dentro da igreja, dentro de nossas famílias, ou de alguma visita, algum momento que nós tenhamos com outras pessoas. E em quantas vezes, diante dessas situações, que nos deixam atribulados, que nos deixam perplexos, desamparados, abatidos, a gente não pensa em desistir. A gente não pensa em, talvez, voltar um pé para trás, voltar o passo, tentar olhar novamente ao nosso redor, ver se há alguma outra solução. E, às vezes, é com algum desses pequenos argumentos. Não, nesse momento eu estou abatido, eu estou desanimado, eu estou destruído, que nós pensamos em recuar principalmente na obra de Deus, no propósito de Deus, ou em alguma atividade que Deus quer que nós desenvolvamos. Porém, esse antagonismo que o texto traz para nós essa noite mostra de forma clara que, um lado, nós temos a nossa própria vulnerabilidade, os nossos próprios sentimentos, a nossa própria fraqueza. Mas, de outro lado, mostra o poder do Deus que nos sustenta, de um Deus que é eterno. Porque o texto deixa claro, nós estamos passando por isso tudo, porém não angustiados, não desanimados, não desamparados, mas, ao mesmo tempo, também não destruídos. A realidade de cada um aqui é diferente. Acredito que cada um passa por momentos completamente diferentes, mais difíceis, ou talvez menos difíceis, de acordo com o seu entendimento. Porém, eu te digo que não há ministério indolor, em igreja nenhuma, em cidade nenhuma e em local nenhum. A nossa vida cristã, ela não é uma estufa espiritual, uma sala VIP em que nós estamos apenas sendo bem tratados, em que nada irá acontecer conosco. Muito pelo contrário. Ser cristão é sim pisar em um tapete aveludado, mas também é caminhar por um deserto avassalador. É passar por provações, às vezes, mais difíceis até do que nós achamos que quem não é cristão não passaria. Ser cristão não é ser aplaudido pelos homens, mas é carregar as marcas de Cristo em nós. É isso que Paulo quer dizer nesse texto. A tribulação, ela é inerente à vida. Eu acho que se eu perguntar aqui hoje quem passou por uma tribulação, eu tenho certeza que metade da igreja vai levantar a mão. Não há como nós pararmos, bloquearmos, impedirmos que o mundo externo cause alguma coisa a nós, nos deixe atribulado. Ela é uma prova externa que está presente diariamente no nosso dia a dia. Não há como evitá-la, não há como pará-la. Porém, a angústia que ela geraria é algo que nós podemos evitar. É algo que nós podemos impedir que não ocorra. Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enfrentou feras, foi mordido por uma serpente, enfrentou um naufrágio, açoites, prisões, fome, frio, pressão. Ele foi muito atribulado. Porém, não padeceu,
Porque é o mesmo Deus que o sustentava, é o Deus que nos sustenta hoje. É o Deus de Paulo, mas é o nosso Deus, diante de toda e qualquer situação. E eu acredito que nem precisamos de um ano mais específico que 2020 para falar de perplexidade. Como esse ano nos deixou perplexos? Essa pandemia que veio, talvez aqui alguém tenha perdido algum ente querido por conta dela, perdido familiares, amigos, nos trouxe um sentimento ruim, um sentimento de que às vezes nós perdemos o chão por conta dela. Porém, o que nós não podemos fazer é ficar desesperados. O texto diz isso claro, estamos perplexos, mas não desesperados, não desanimados. E muitos, infelizmente, dos nossos irmãos desanimaram da obra de Deus por conta dessa pandemia. Se nós fôssemos ouvir, talvez a gente, lá em Janaúba mesmo, não teríamos tido nem batismo. 12 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Em uma pandemia. É claro que nós respeitamos as regras de distanciamento social, uso de máscaras e luvas, mas um batismo? Quem crê e for batizado será salvo. Será mesmo que nós faremos? Não, vamos esperar o Covid acabar para te batizar. Quem sabe ano que vem? E essa pessoa? E a vida dela? Talvez fosse fácil para o pastor Nilson e para Ellen sentarem, ligarem para o bispo Josué, o bispo Antônio, e falarem, olha, esse ano, por conta da pandemia, a gente vai parar os trabalhos aqui um pouquinho, vou voltar para Brasília, não vou fazer mais nada, não. Muito pelo contrário. Numa cidade pequena, com recursos ainda mais limitados, ninguém parou a obra. Nilson e Ellen fazem visitas diariamente na casa dos irmãos, pessoas que precisam de ajuda. E isso não é quebrar medidas de precaução, medidas de higiene. Olha que eu preciso falar sobre isso e tenho uma responsabilidade enorme na igreja sobre isso. Porém, ali, o que eu vi é que a obra de Deus tem acontecido e ninguém adoeceu. Não que a presença da doença significa a ausência de Deus. Não, não é isso. Deus poderia permitir, sim, que alguém na igreja, mesmo fazendo visitas, adoecesse, mas não é isso. O que a gente vê é que a boa mão de Deus tem guardado, apesar de tudo. Apesar de toda perplexidade, nós não desanimamos na obra. Nós não abandonamos a obra. Nós não deixamos a obra para lá, por conta do nosso medo. E, às vezes, é o nosso medo que tem nos paralisado. Se o pastor Nilson, às vezes, tivesse ficado com medo dessa paciente que eu atendi, pensando, será mesmo que ela não está com coronavírus? E não tivesse ido na casa dessa mulher, será que ela teria comida ainda hoje? Às vezes eu poderia ter errado o diagnóstico, né? Achado que era só algo emocional, mas, na verdade, não, era Covid. O pastor Nilson estaria ali, estaria colocando a vida dele em risco, mas não. Porque nós sabemos do Deus que nos sustenta, o Deus que nos direciona, o Espírito Santo que fala, vá, cuide, vá, ame. Eu sou o Deus de todos os momentos que cuido de vocês. Perplexos, mas não desanimados. Não destruídos. O medo é capaz de nos fazer sofrer por algo que nem irá acontecer. E nem iria acontecer. Mas, principalmente, o medo nos afasta de cumprir a obra de Deus. Nos afasta de cumprir o propósito. Nos afasta de pregar o Evangelho. E, ao mesmo tempo, somos perseguidos. Cristão é perseguido, por onde quer que ele passa. Apóstolo Paulo, nesse próprio texto, quando fala de perseguição, ele mesmo é o maior exemplo de que tantas perseguições que começaram desde o momento que ele se converteu até o último dia da sua vida. Ele não teve muitos momentos de alívio, foi perseguido tanto por judeus, mas também por gentios. Porém, ele jamais se sentiu desamparado. Nós estamos vivendo e iremos ainda sofrer perseguições diárias. Seremos mal falados, seremos apedrejados, traídos por quem amamos, caluniados. Porém, cabe a nós escolhermos o sentimento de nos sentirmos abandonados ou não. Porque o Deus que nós cantamos aqui essa noite é um Deus que jamais nos abandona. É um Deus que jamais nos deixa diante de tudo, diante de todos. Paulo foi preso em Filipos, depois de libertar uma moça de Satanás. Foi açoitado. E mesmo assim cantava à noite.
louvores a Deus, cantava e orava. Ele não se sentiu abandonado pelo Deus, mesmo passando por tamanha perseguição. E o texto falando sobre ser abatido, acredito que diante de tudo que nós já conversamos aqui hoje, realmente, às vezes nós estamos abatidos, porém não pereceremos jamais com o nosso Deus, que é um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus que é eterno, que está desde o princípio e será até o fim. Um Deus maravilhoso, de tamanha graça, que com o apóstolo Paulo, mais uma vez, que enfrentou momentos desesperadores, acima de todas as forças, até mesmo na sua morte, quando foi levado para a guilhotina, ele não estava destruído. Porque ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, naquele momento que ele estava morrendo, era lucro, porque o viver já tinha sido por Cristo. Ele foi abatido, porém não destruído. Eu não digo que é errado, e nem de certa forma eu poderia dizer, nós virmos ao culto querendo uma restauração, querendo nos sentir um pouco melhor, pedindo para que Deus tire nossas tribulações, nossas perplexidades, nossas perseguições e nossas lutas do nosso dia a dia. Não é errado fazer isso. Porém, não pode ser isso que sustenta a nossa vida dentro de uma igreja. Não pode ser isso que nos sustenta dentro da obra dele. Deus cuida de nós, jamais nos deixará perecer. Porém, hoje é uma noite que eu queria te chamar a atenção para algo diferente. Para que talvez nós possamos pedir ao Espírito Santo no final desse culto que nos dê uma força, que renove o nosso espírito de forma inabalável. Para que nós possamos sim fixar os nossos olhos para o que não conseguimos ver, mas sabemos que Ele é eterno. Viver por fé e não só pelo que enxergamos. Que nós possamos colocar sim nossa esperança em Deus. Um Senhor que é autor da fé inabalável. Que nossos olhos possam estar sempre focados e fixos nele e sempre confiando para que não sejamos nunca destruídos, desanimados. Mas que nós estejamos com um sentimento diferente. Que nós estejamos alegres por viver e caminhar na obra de Deus. Porque tribulações, perplexidades, perseguições virão. Porém, a decisão de mudar e de se não ficarmos angustiados, não nos sentirmos desanimados, desamparados e destruídos, é nossa. E a obra de Deus caminha conosco ou sem alguns de nós aqui. Mas é um privilégio participar dela. Não deixe que esse momento te afaste disso. Não deixe que esse momento te afaste de caminhar no reino de Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé. Como eu falei, era uma breve reflexão. Não era nenhum estudo profundo, como foi ministrado hoje pela manhã, mas eu queria que você fizesse uma oração comigo, se esse for o seu desejo. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Nós sabemos do nosso dia a dia, das nossas tribulações, das nossas perplexidades. Às vezes nos sentimos abatidos, Deus, diante de situações tão delicadas. Mas nós clamamos aqui essa noite para que possa haver um renovo do Espírito Santo dos nossos corações. Que o Senhor crie em nós, Deus, um espírito inabalável. Um espírito que te louva e que te adora, independente de tudo. Um espírito que não recua na obra de Deus, independente dos momentos que nós estamos vivendo. Que nós possamos ser fortalecidos em Ti e que nunca passe pela nossa cabeça ou pelo nosso coração angústia, desânimo, destruição. Muito pelo contrário, Deus, que cada situação diária que nós enfrentemos, Deus, que seja para renovar e nos fortalecer com base no Senhor. Que seja para honrar e glorificar o Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus eterno.
que não há outro Deus como Tu, um Deus tão maravilhoso, Deus, que nos colocou aqui nesse mundo para pregar as boas novas e alcançar o mundo com Teu Evangelho e a Tua paz, Deus. Que o nosso dia a dia, os nossos problemas, as nossas lutas possam ser vistas a partir de amanhã, de hoje, desse momento, com outros olhos por nós. Que ao passarmos por esses momentos nós possamos entender que na verdade é o Senhor quem tem trabalhado em nós e através de nós, mas que nós não recuemos, não achamos que o Senhor se esqueceu da gente ou que estamos passando por uma provação maior do que nós aguentamos. Não, Deus. Que nós possamos confiar em Ti, olhando para o Senhor, que é o autor da fé inabalável. Que possamos confiar que é o Senhor quem está conosco e que nós possamos caminhar no Teu reino, proclamar a Tua palavra, Deus, e alcançar a todos quem precisa, Senhor. É o que nós Te pedimos essa noite, em nome de Jesus, Senhor. Por onde Ele me levar, e o mais alto da colina alcançar, e mostrar o Seu amor aonde o mundo precisar, feito o sol do meio-dia a brilhar. Somente a luz do Teu olhar bastará para iluminar o meu caminho. Então será viver a cada passo com Jesus. Mas se a dor tentar mudar, Mas se a dor tentar mudar o caminho que escolhi, diga ao Senhor: eu vou segurar bem forte em Suas mãos. se é preciso, Se é preciso continuar, manter-se firme até o eu fim. estou bem certo, Estou bem certo que Ele tem guardado o que é melhor pra mim. somente a luz, Somente a luz do Teu olhar bastará para iluminar o meu caminho. Então será viver a cada passo com Jesus. sim, Somente a luz do Teu olhar bastará para iluminar o meu caminho. Então será viver a cada passo com Jesus. Pai querido, nós somos gratos a Ti pela Tua presença no nosso meio. Agradecemos porque é o Senhor quem faz a obra, seja aqui, ó Deus, seja no Projeto Sertão, nas cidades de Montalvânia, Carinhanha, Pitarana, Poções, Monte Rei, Juvenília, Janaúba. O Senhor tem feito, ó Deus, a Tua obra. O Teu cuidado tem sido real e constante. Pai, o nosso desejo é que o coração de cada um de nós aqui permaneça firmado em Ti. Deus, como foi ministrado, nada nesse mundo pode impedir o avanço do reino de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro. Nada absolutamente pode impedir o avanço do Senhor. A Tua palavra diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, a nossa vida não está limitada nem mesmo à nossa própria condição, nem mesmo à nossa própria capacidade, porque o Senhor é capaz de levar cada um de nós além das nossas próprias limitações. Bendito seja o Teu santo nome para sempre. Continue despertando o nosso coração. Ó Deus, há sofrimentos outros que vão além da enfermidade.
Há pessoas, ó Deus, especialmente nessas cidades que ficam mais distantes, que estão sofrendo, ó Deus, por coisas que vão além dos sofrimentos que estamos acostumados nas cidades maiores. Mas há um sofrimento comum a todo ser humano que está distante do Senhor. Há um vazio no coração. E é por isso que nos empenhamos em levar a Tua palavra, para que aquele que é o principal problema do ser humano possa ser resolvido, não com um remédio, não com a vacina, não com um tratamento, mas com a palavra de Deus, que é capaz de restaurar o coração do homem, que é capaz de transformar a sua vida por inteiro. Ó Deus, é por isso que essa igreja, por isso que nós temos nos empenhado, pela Tua misericórdia, aí. E a Tua palavra diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Que a Tua igreja continue enviando homens, mulheres, jovens, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais para cumprir aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, se o Senhor falar ao nosso coração, que o nosso coração não se endureça, mas que pelo contrário os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.